Podem se apresentar, pessoal. Ok, boa noite a todos. Ricardo, só para confirmar, tá aparecendo aí bonitinho a apresentação? Tá sim, tá sua tela aí, Denis. Ok, pronto. Bom, boa noite então, boa noite a todos, a SPE e a todo o Brasil aqui presente. Gostaria, em nome até do Gregory e do laboratório, primeiramente agradecer o convite, certo? Por estar participando dessa grande oportunidade que nós temos de compartilhar o conhecimento, de evitarmos que o meio científico fique apenas em uma ilha e possamos construir laços que visem aumentar cada vez mais a produção científica, não só do Nordeste, mas do nosso país. Bom, vamos apresentar aqui, Gregory e eu, o Laboratório de Tecnologia Tensoativo, certo? Para quem não nos conhece, nós somos doutorandos do Laboratório de Engenharia de Tecnologia Tensoativa, eu sou estudante de Engenharia Química, e Gregory está atualmente aí tanto ligado ao LabRes quanto ligado ao LTT nessa parceria que Clarinha bem citou. Bom, vamos lá. Então, um pequeno sumário da nossa apresentação. Vamos falar aqui alguns conceitos básicos para que as pessoas que não saibam, que estão acompanhando a gente, consigam entender algumas informações, como, por exemplo, a definição de tensoativos, a localização do laboratório, quem são os responsáveis, equipamentos, qual é a linha de pesquisa, a equipe que faz parte do nosso laboratório, quem são nossos parceiros e, claro, nossas redes sociais, né? Porque hoje em dia, século XXI, quem não tem rede social não está aí antenado com as tendências do momento. Então, a gente vai apresentar aqui um pouco de nós para vocês e qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer palavra, fiquem à vontade. Bom, primeira coisa, surfactante ou tensoativo? Isso é uma dúvida que pega muitas pessoas, às vezes aquele professor chama surfactante, às vezes aquele orientador chama tensoativo, qual é o correto? Tanto surfactante quanto tensoativo são os dois termos considerados corretos, certo? Então, alguns autores consideram tensoativos como um termo mais correto, podemos dizer, porque vem oriundo da nossa língua latina, de tensão, e já enquanto surfactante já vem do inglês surfactant, certo? Então, como uma questão de até mesmo de valorização da nossa língua portuguesa, muitos pesquisadores gostam do termo tensoativos, porém, nada impede de chamar também surfactantes, que também é muito utilizado, certo? Então, tanto surfactantes quanto tensoativos indicam a mesma coisa. Alguns estudiosos já falam que surfactantes é um conjunto em que os tensoativos estão dentro, sendo que os tensoativos ele já muda a tensão interfacial e não necessariamente o surfactante tem que mudar, mas isso aí não é um consenso no geral. Então, o consenso aqui podem ser considerados a mesma coisa. Bom, mas o que é um tensoativo? Tensoativos são substâncias, são moléculas anfifílicas, ou seja, possuem característica tanto polar quanto apolar, certo? Conforme vocês podem estar vendo aí na tela de vocês, certo? E que essa parte polar, como o próprio nome diz, ele corresponde a um grupo polar hidrofílico e uma cadeia, uma cauda hidrofóbica, que a gente chama coloquialmente de cabeça hidrofílica, certo? Cabeça polar, e uma cauda apolar, uma parte hidrofóbica, certo? Bom, quais são as propriedades de tensoativos? A principal propriedade, conforme eu já citei, é a redução da tensão superficial e interfacial, certo? Então, reduzir a tensão interfacial, para que assim nós possamos ter a formação, por exemplo, de bolha de sabão, então, a geração, por exemplo, de produtos da indústria cosmética, produtos da indústria alimentícia, produtos da mineração, farmacologia, mas vamos voltar aqui no petróleo, em que a gente pode ter diversas aplicações, como a gente vai falar mais na frente, na parte de recuperação, na parte de acidificação, molhabilidade, entre outros tipos de conceitos, certo? Então, a principal propriedade dos tensoativos é agir na tensão superficial e interfacial, variando o meio de contato, certo? Bom, aqui na tela vocês podem ver as diversas formações que nós podemos ter das chamadas micelas. O que se trata de micelas? Micelas são agregados de tensoativos, certo? Que se formam e correspondente ao menor grau de energia possível, de menor grau de entropia possível para que haja sua formação. Então, a forma da micela vai depender muito da composição do sistema ou até mesmo dos tipos de constituintes que estão no sistema, as condições externas, tudo isso vai afetar na formação micelar. Os tipos de micelas mais clássicas são essas bem aqui que vocês podem ver na tela, seguindo meu mouse, que são as micelas inversas, em que a cabeça está para dentro da conformidade e a cauda está para fora, e as micelas diretas, em que a cabeça está para fora e a cauda está para dentro. Se o meio for muito rico em uma substância apolar,
a cauda vai estar para fora, uma vez que a cabeça vai acabar fugindo daquele meio apolar. Enquanto se eu tiver um meio oposto, ou seja, um meio torrico em fase aquosa ou meio polar, nós teremos a cabeça voltada para fora e a cauda voltada para dentro, certo? Outros tipos, como micelas bicontínuas, micelas vermiformes, que é muito visto na literatura também esse tipo, que é as chamadas micelas em forma de vermes, micelas gigantes. Então, existem outros tipos de micelas aí que nós podemos ver a depender do comportamento, do tipo de tensoativo, do tipo de estrutura que é formada, nas condições externas ou condições externas do nosso estudo. Bom, com isso, quando nós temos a junção de uma fase polar, uma fase apolar e um tensoativo, nós podemos ter sistemas chamados emulsões, certo? E as emulsões podem ser classificadas em macroemulsões ou em microemulsões, em que as macroemulsões, também no cotidiano da gente, que é os leites, emulsões de uso farmacêutico, certo? Aquele leite pastoso, leitoso que a gente vê nos supermercados, então, ou até mesmo quando a gente vai tomar um guaraná, eu sei que tem aqui muitos universitários aqui presentes que dá aquela fuga da aula, vou tomar um guaraná, certo? Então, aquele guaraná bem pastoso mesmo é como se fosse uma emulsão, é a água com compostos orgânicos presentes, mas calma, compostos orgânicos que são substâncias lipofílicas, não necessariamente a gente pensa em orgânico, petróleo, essas coisas, não, é orgânico no geral mesmo, da cadeia, que dentro da estrutura do tipo de fruta presente, certo? Então, a emulsão está presente em vários lugares do nosso dia a dia. E nas classificações de emulsões, conforme eu disse, temos as macroemulsões, certo? E as microemulsões. As microemulsões são sistemas termodinamicamente estáveis, ou seja, elas se ajustam de maneira que não importa quanto tempo leve, elas vão continuar ali, intactas, certo? E o tamanho de partícula, apesar de não ter também um consenso entre os autores de qual o tamanho de partícula de microemulsão, o mais aceito é que seja até 100 nanômetros. Além disso, temos também a nanoemulsão, certo? Que também é um tipo de classificação dentro das emulsões, que é quando nós temos micelas um pouco maiores, quando nós forçamos a entrada de óleo ou a entrada de água, dependendo do tipo de micela, dentro da conformidade, e com isso nós criamos o que nós chamamos de sistemas cineticamente estáveis. Ou seja, elas degradam no decorrer do tempo, mas têm a grande vantagem de utilizar uma grande composição ou de fase aquosa ou de fase oleosa. Bom, então um conceito geral de microemulsão são sistemas dispersos, certo? Macroscopicamente homogêneos, isso é muito importante, então elas são homogêneas, translúcidos e termodinamicamente estáveis, formadas espontaneamente da adição de um tensoativo que pode ou não conter um cotensoativo. Cotensoativo, para quem não sabe, é um tipo de cotensoativo, pode ser um álcool de cadeia curta, certo? Que para tensoativos iônicos tem a função de diminuir a repulsão colombiana, e para tensoativos não iônicos tem a função de diminuir a viscosidade, ou até mesmo diminuir também um pouco da repulsão, já que a depender do tipo de tensoativo, nós podemos ter aí tensoativos que tenham pares de elétrons desemparelhados na sua cabeça polar, certo? Então, mas no geral é realmente para diminuir a viscosidade, para que nós tenhamos sistemas homogêneos de fácil manuseio, ok? E com isso nós misturamos dois líquidos immiscíveis, que é o óleo e a água, que originalmente sem uma força externa, por exemplo, a agitação, não se misturam, mas se nós adicionarmos um tensoativo, nós acabamos criando esse sistema homogêneo, que no caso a gente chama aqui de microemulsão. E quais são as propriedades da microemulsão? A microemulsão ela possui uma grande área interfacial, certo? Então ela possui uma boa delimitação, a grande capacidade de solubilizar, por possuir no seu corpo tanto substâncias polares quanto apolares, as microemulsões elas podem solubilizar tanto substâncias polares ou apolares, certo? Dentro de um certo limite. Então, convém lembrar de, eu formulei uma microemulsão, então vou jogar uma microemulsão naquele meio e pronto. Não é tão simples assim. Existem tipos de tensoativos diferentes, existem tipos de óleos diferentes, tipos de água diferentes para você formar o seu sistema, e muitas vezes um tipo de sistema emulsionado ele pode ser melhor do que outro tipo de sistema, a depender daquilo que você quer aplicar. Então, por isso que é uma ciência riquíssima, essa ciência dos tensoativos, porque é uma cadeia muito grande e o tensoativo já leva a outra ramificação, que são as partes da emulsão, microemulsão, que pode ser aplicada em diferentes ocasiões, a depender do tipo de objetivo que você quer. Então, não é só, eu vou pegar um óleo de cozinha, vou pegar água de torneira e, sei lá, vou pegar um sabão de coco, pronto, eu vou formar um sistema emulsionado e eu vou retirar, sei lá, uma sujeira da minha roupa. Então, não é bem assim que funciona. Então, todo tensoativo, ele, apesar de ele possuir essa duplicidade, essa característica fifílica, pode ser que ele tenha uma predominância em
gostar, podemos dizer, mais do meio polar do que do meio apolar, ou mais do meio apolar do que do meio polar. Então, todo esse estudo que é feito para saber quais são os tipos de sistemas necessários para aplicar em cada caso. Então, são flexíveis, possuem alto poder de penetração e uma alta estabilidade. Então, se você prepara uma microemulsão, pode deixar o quanto tempo for, ela vai estar lá estável, bonitinha. Então, você pode armazenar, pode transportar sem problema nenhum. As nanoemulsões, algumas também podem ser estáveis durante um longo tempo, mas depois de um certo tempo elas vão acabar quebrando porque elas são cineticamente estáveis, então elas estão com uma taxa de entropia bem alta, o que leva a quebra da segunda lei da termodinâmica. Bom, agora que a gente entendeu o que a gente faz, que é trabalhar com tensoativos, microemulsões e, no geral, a localização do nosso laboratório, nós estamos localizados no Instituto de Química 2, certo? Dentro da UFRN. Então, dentro da UFRN, aqui está o nosso e-mail oficial, ltt.iq.ufrn@gmail.com, onde vocês podem entrar em contato seja para fazer parcerias, para tirar dúvidas, conexões. Então, o nosso e-mail está aí à disposição. O nosso horário de funcionamento em tempo normal, que agora nós estamos em pandemia, então não estão funcionando normal, claro. Então, é de segunda a sexta, oficialmente das 8 da manhã às 6 horas da noite, mas como o pessoal gosta de trabalhar, então às vezes tem gente que vai até 8, 9 da noite, realmente para cumprir a meta, mas oficialmente de 8 às 6 da noite, certo? E sábado e domingo é fechado, a não ser naqueles casos extremos aí que a gente tem que cumprir metas, tem prazos, mas oficialmente é fechado. Bom, os responsáveis pelo nosso laboratório, à esquerda de vocês, é o professor Dr. Alcides de Oliveira Vanderlei Neto, que é uma das maiores referências atualmente no Norte e Nordeste, na parte de surfactantes e sistemas coloidais, certo? É o coordenador do Laboratório de Tecnologia e Tensoativos. E a professora doutora Tereza Neumann de Castro Dantas, que é a fundadora do LTT, e atualmente ocupa a posição de pesquisadora voluntária no nosso laboratório, nos auxiliando em qualquer tipo de trabalho com a sua grande e vasta experiência. Bom, os equipamentos que nós temos tensiômetro de bolha, certo? Para medir a tensão superficial, construir a concentração micelar crítica, estudar a tensão interfacial, a tensão superficial do sistema, o diâmetro de partículas nanotrack, certo? Que é justamente para validar as partículas que são o tamanho da partícula presente, se ela está muito grande, se ela está muito pequena, até para classificar ou até mesmo para aplicar. Por exemplo, estamos trabalhando com um sistema em que o tensoativo não pode dissolver da rocha, a gente não quer que o tensoativo dissolva naquela rocha, então ele não pode formar uma formação micelar que seja tão pequena a ponto de facilitar a sua penetração, então tem que ter um certo tamanho adequado. Temos o sistema de confinamento para testes hidrostáticos em meio poroso, certo? Responsável pela parte de recuperação. Temos também um viscosímetro, um mix Hamilton-Bit, que serve para a parte de fluido de convecção, de fluido de perfuração, síntese de água produzida, polarímetro e um espectrofotômetro de massa, aí principalmente na parte de meio ambiente, para quantificar a quantidade de metais, a quantidade de óleo que tem no efluente, certo? Então, são os equipamentos que nós temos à nossa disposição dentro da nossa estrutura. Bom, agora eu vou passar a palavra para o meu grande amigo aí, Gregor, ele vai explicar um pouco para vocês a questão da linha de pesquisa do nosso laboratório, para que vocês conheçam um pouco mais. Greg, a palavra é com você e o Mauro está comigo. Obrigado, Denis, aí. Pessoal, antes de mais nada, né, obrigado pela oportunidade. Eu sou vice-presidente da SPE, né, atualmente do capítulo da UFRN, então fico muito feliz de estar participando de uma atividade do capítulo, né, e uma atividade tão importante que é a disseminação da pesquisa aí das universidades do Nordeste, que muitas vezes acabam sendo esquecidas por não estar localizadas aí nos grandes polos, né. Então, como o Denis mesmo falou, né, a aplicação dos tensoativos é muito vasto. Então, não existe só aplicação na área de petróleo. A gente recebe também muitos alunos, por exemplo, de farmácia, de odontologia. Então, assim, é uma área muito grande. Então, como esse evento é para o capítulo da SPE, então é para parte de petróleo, a gente selecionou os 4 principais linhas de pesquisa que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, certo?
Então, tipo, não se resume também só a esses 4. Existem mais, mas a gente acabou tendo que escolher, né, por conta até do tempo. Então, pode passar aí, Denis. Então, gente, uma das aplicações, né, dos sistemas micelares é a aplicação da estimulação ácida, que visa justamente aumentar os canais de escoamento, né, do petróleo para o poço. E um desses métodos de estimulação, né, é a estimulação ácida de matriz. Então, você vai aplicar um ácido, que geralmente é o HCl, para criar esses canais de escoamento, né, que são os wormholes, né, que são, traduzindo, seria buracos de minhocas. E como essa reação entre o ácido e a rocha é muito intensa, é necessário aplicar produtos para retardar essa reação, para que esse ácido não seja consumido diretamente na superfície da rocha. Então, daí vem a importância de se utilizar a microemulsão, por exemplo, porque ele retarda essa reação entre o ácido e a rocha, porque ela forma um filme na superfície que evita que o ácido seja consumido já na superfície. Então, por exemplo, nessa figura aí, nessa figura de baixo, que tem uma rocha e uma imagem do RMN dela, a gente vê que ela criou aí um wormhole que chama wormhole dominante, que é o ideal para que se atinja, né, os canais de escoamento. Então, nesse trabalho aí, que foi o trabalho do Cláudio, ele utilizou microemulsão ácida, né? No caso, o ácido era a fase aquosa do sistema dele e criou esse canal aí. Pode passar, Denis? E aqui, só para entender um pouco mais, existe a curva do PVBT versus o volume de injeção, né? PVBT é Power Volume to Breakthrough, e ele é definido como o volume necessário para propagar uma rede de wormholes, versus a vazão de injeção. Então, a gente vê aí que no caso da utilização da microemulsão, o ponto mínimo dela, que é o ponto ótimo, que é o ponto que forma esse wormhole dominante, ele é atingindo vazão menor do que quando a gente utiliza apenas o ácido. Então, aí está a comprovação de que o sistema microemulsionado, ele retarda essa reação ácido-rocha e isso contribui, né, para a estimulação. Pode passar, Denis. Outra aplicação, né, das microemulsões é como o colchão lavador. Porque a gente sabe que quando a gente utiliza fluido de perfuração, né, ele cria um reboco na parede do poço, e depois, para cimentar, esse reboco deve ser retirado, certo? E no caso de fluidos que a gente utiliza fluidos oleosos, essa remoção ela é dificultada. Então, a microemulsão, pela sua característica, que Denis falou anteriormente, né, de ter uma parte polar e uma parte apolar, ela consegue limpar mais facilmente. Então, aí tá duas figuras de 2 artigos que foram desenvolvidos aí pelo grupo. Esse segundo, inclusive, foi pelo Denis, né, o trabalho do Denis. Então, geralmente, ele coloca, né, o fluido de perfuração nesse becker e depois ele coloca a microemulsão, faz a agitação e tem esses desenhos desses quadradinhos aí, que são, acho que se eu não me engano, são 66, né, Denis? 66. 66. E a partir da limpeza desses quadrados, você consegue ver a eficiência da remoção do reboco pelo colchão lavador. Pode passar. Então, outra aplicação, né, dos tensoativos, das microemulsões, nanoemulsões, enfim, é na parte de recuperação avançada de petróleo, que é a área que eu atualmente estou estudando aí da parceria, né, LTT LabRes. Eu sou doutorando daquele projeto que a Maria Clara falou logo no início. Então, a gente tem primeiro a recuperação, né, primária, depois os métodos convencionais e os métodos especiais, que são os métodos avançados, né? Então, os tensoativos, eles estão inseridos nos métodos químicos, dos métodos avançados, né, que a gente tem lá a injeção de polímero, tensoativo, álcali e o ASP, né, que é álcali surfactante polímero, que é a junção dos três. E como mesmo o Denis falou, né, a microemulsão, ela reduz a tensão interfacial, né, então ela vai reduzir a tensão interfacial entre o óleo e a água, promovendo assim o deslocamento do óleo que estava preso, né, na rocha.
devido à pressão capilar. Então, a gente utiliza o equipamento que Denis descreveu, né? No começo tem até a primeira foto lá no LTT, que existe a versão lá do LabRes também, que é uma versão mais sofisticada, que a gente consegue, né, mudar a temperatura, pressão e tudo mais. Então, aqui tem uma foto de um trabalho que foi desenvolvido pela Tamires, também do laboratório do LTT, em que ela estudou a aplicação de sistemas microemulsionados para recuperação avançada. Então, geralmente, nesses tipos de trabalho, a gente primeiro injeta tem um plug, né? Então, a gente injeta primeiro a salmoura, que vai ser a nossa água, né? O meio aquoso. Depois a gente injeta o óleo. A partir da injeção desse óleo, a gente já consegue determinar a saturação inicial de óleo, a saturação residual da água. E depois a gente entra aí com os métodos convencionais, que no caso aí está representada a salmoura, para depois ir para os especiais, né, que aí está representado como a microemulsão. Nesse trabalho específico, ela depois da microemulsão, ela passou a salmoura novamente, para justamente estudar a questão dos bancos, né, o que seria mais eficiente, você injetar só a salmoura, injetar um banco de salmoura, depois de um banco de microemulsão, enfim, de questão de estudar essas variáveis, né. E ali, no final, a gente coleta o óleo, coleta a água, né, que acaba saindo também no processo, para a gente descobrir o fator de recuperação, né, o quanto de óleo que estava lá inicialmente foi recuperado. Denis? E aí tá um gráfico clássico aí que a gente faz depois desses experimentos. Justamente ali no início a gente tem a injeção de salmoura, depois a injeção da microemulsão e a injeção da salmoura novamente. Então a gente observa que teve um incremento aí na produção depois que injeta a salmoura, que vinha constante com a salmoura, mas com a microemulsão ela cresce novamente e com a salmoura ainda cresce mais um pouquinho. Então basicamente é isso que a gente faz, né? A gente utiliza tanto a parte de solução de tensoativos, microemulsão e nanoemulsão para esse tipo de trabalho. Além disso, a gente tem os trabalhos, né, com ASP, né, que até Maria Clara citou anteriormente, que é justamente misturar os 3 métodos químicos, né, tensoativos, polímero e álcalo, para a recuperação avançada. Pode passar, Denis. E aí, foi minha área, né, na minha graduação, no meu mestrado, então eu tenho um apego meio emocional aí à parte do tratamento de água produzida. Esse trabalho aí foi desenvolvido por Yasmine, esse aí que está aparecendo na foto, porque os tensoativos eles têm a capacidade de remover, por exemplo, o óleo da água produzida, e aí nesse esquema está representados, no caso, os metais. Então eu trabalhei com a remoção de metal, tanto no meu TCC quanto na minha dissertação. Então aí está um esquema de como isso ocorre, né, a partir da interação eletrostática entre o tensoativo e os metais. Então a gente vê ali que para metais de carga 2+, a gente tem 2 tensoativos, né, ligado ali. A 3+, tem 3, então não é mais eficiente. E é o que a gente geralmente encontra como resultado quando a gente a remoção dos metais com carga 3+ é mais eficiente, porque eles formam estruturas mais como posso dizer, mais estáveis, dizer assim. Então aí está o fluxograma, né, ilustrado do método de extração a partir do equilíbrio de 1 sobre 2, que esse equilíbrio é formado por uma microemulsão. Pode dar um clique, Denis, por favor. Então tem a microemulsão em cima e a água em excesso embaixo. Então nessa figura aí é justamente um ponto de 1 sobre 2 com água produzida. Então vocês podem perceber que o ponto de microemulsão é bem mais escuro, porque ele removeu os metais que estavam na água produzida. Aí tem só uma foto ilustrando, né, como era a água produzida antes e como ela ficou depois do tratamento. E pode passar, Denis. E aí foi um trabalho que é desenvolvido pelo Denis, né, que é tratamento para remoção de óleo para floculação iônica. Denis, se você quiser comentar. Obrigado, Greg. Esse trabalho foi... na verdade, que eu ainda sou doutorando da minha tese, que eu utilizei a floculação iônica, que é um processo parecido com o que Gregory e Yasmin trabalharam. No caso, eu utilizei apenas tensoativo. É importante frisar que os tensoativos, eles possuem 2 classes, pode ser tanto iônico quanto não iônico, certo? E o Gregory já trabalhou com a parte do não iônico para formar microemulsões mais estáveis,
e eu já trabalhei com a parte dos tensorativos iônicos, certo? Em que funciona com o mesmo mecanismo. O tensorativo, ele vai, como ele possui uma carga negativa, captura os metais que possuem cargas positivas, certo? E com isso acaba formando esses flocos. Só que além disso, também teve a remoção do óleo, em que o petróleo presente na água produzida, até peço desculpa, pessoal, para quem não sabe, a água produzida é aquela água que está presente nos poços de petróleo, nos reservatórios de petróleo, em que uma água contaminada por petróleo, uma vez que quando a gente perfura um poço de petróleo, a gente não vai só tirar petróleo, também pode tirar vários tipos de coisa, entre eles a água, principalmente a água vem de lençol freática, águas que estão lá armazenadas durante milhares de anos e por causa das diferentes condições de temperatura e de pressão, o petróleo que está lá presente acaba o quê? Formando uma emulsão com aquela água, então aquela água acaba sendo contaminada e não pode ser descartada na natureza do jeito que ela está, certo? Fora também as águas de injeções, a própria água lá na recuperação, aquela água de deslocamento, que sob condições diferentes de pressão e temperatura, elas podem ser contaminadas com petróleo. Então, essa água não pode ser descartada de uma maneira do jeito que está, certo? Então, até para vocês verem como é que as coisas são linkadas. Então, eu já estou puxando a parte de recuperação, que é outro tipo de estudo, mas também pode gerar resíduos que aqui é água contaminada aí por petróleo. Então, na minha tese, que tinha a principal função a remoção de petróleo dessa água, o petróleo é capturado pela cauda do tensoativo e o cálcio, magnésio, dependendo do metal que estava presente, era atraído pela cabeça tensoativa, formando os flocos, esses flocos aqui que vocês estão vendo aqui nessa ilustração, certo? É um processo bem simples na engenharia química, certo? Um processo na engenharia química bem presente, que é o que chamamos de floculação. Na engenharia química é mais conhecido como flotação, mas a flotação é quando nós temos injeção de ar. E a vantagem desse projeto é que na flotação, que é um pouco mais cara que a floculação, por quê? Quando se formam os flocos, geralmente esses flocos eles são bastante densos. Então, o que eles vão fazer? Eles vão decantar. Então, o que eles fazem? Eles injetam ar no fundo do recipiente para que os flocos subam e sejam recolhidos. Aí tem a flotação. O processo de floculação é só formar o floco. A flotação é quando você já coloca a injeção de ar. E só que o tensoativo que eu utilizei, o sistema que eu utilizei através de muitos estudos, eu apenas colocava o tensoativo no meio, colocava um pouco de metal e pronto. Ele, como vocês podem ver, sozinho ele já subia. Então eu estudei a densidade do tensoativo, estudei a sua massa molar, fiz os cálculos direitinho de volume ocupado e com isso eu cheguei no resultado final, que inclusive até posso dizer que me emocionou, me deixou muito feliz, é que os flocos acabaram emergindo sozinhos. Então não precisei injetar ar. Então, isso praticamente deixa o processo bem barato mesmo, certo? Então, foi uma grande vitória aí que eu tive na minha tese de doutorado, certo? Então, eu eliminei a parte da injeção de ar, tornando o processo de floculação iônica, de flotação geral, muito mais barato para tratamento de água produzida. Greg? Isso. No meu caso, eu utilizei aquele primeiro, né, que é a questão da região de Windsor 2 para o tratamento. No meu caso, o foco era os metais e era para aplicação posteriormente na germinação de sementes de girassol para ver como eles se comportavam, né, com a água tratada, com a água não tratada. Então, a gente teve resultados bastante positivos, principalmente no meu mestrado, com o nosso sistema, que foi até um sistema mais ambientalmente, assim, mais ambientalmente, como eu posso falar, certo, né? Viável, enfim. Isso. Que não agride tanto o meio ambiente, então assim foi bastante interessante e é isso. Pode passar, Denis. Então, aqui é a nossa equipe atualmente de alunos de pós-graduação, né? Nós somos hoje 10 alunos, né? Até contando. São 10 alunos de pós-graduação, né? Dentre esses, só uma mulher, que é a Elaine. Então, pode passar aí, Denis. E aqui é a nossa equipe de graduação, que a gente recebe muitos alunos de Química do Petróleo, de Engenharia Química. Basicamente são esses dois cursos hoje em dia que estão mais em alta lá no laboratório, mas a gente recebe também alunos de farmácia, de Química, de Engenharia do Petróleo, de Odontologia, enfim. É bem variado, tem só que pode ser aplicado em tudo, né? Daqui a pouco... Então, tá cheio de pessoas diferentes, de cursos e áreas.
Pode passar, Denis. E aí nossos parceiros, né? Professor Marcos Alisson, que é o coordenador do Lab RES. Professor José Luiz, que trabalha também nessa área de colóides, membranas. A professora doutora Cibele Berenice, que é a coordenadora do Lab PMOL, Laboratório de Peneiros Moleculares. E o professor doutor Júlio César, que vai apresentar daqui a pouco um pouco sobre o Laboratório de Cimentação. Vou até aproveitar e agradecer aqui, principalmente os que estão presentes, o Lab RES, o Lab Sim, pela grande parceria. Sem vocês, a gente não estaria assim decolando do jeito que está. Então, muito obrigado pela parceria de sempre e contem conosco por que precisar. Isso. E aí, então, nossas redes sociais, se vocês quiserem nos seguir, entrar em contato, qualquer coisa. Tem um LinkedIn, tem um website e um Instagram. Não deixe de seguir e postar #LTT. #LTT, isso. E muito obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Denis e Gregory, muito obrigado pela participação de vocês, né? Mostrando aí o grande LTT. Como vocês puderam ver, tem muita gente trabalhando no laboratório. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá. Você também já fez o Já fui da equipe da LTT e eu falo de boca aberta mesmo, né, que lá é trabalho 24 horas, é gente trabalhando de manhã, de tarde, de noite, e às vezes até no final de semana também, e é uma equipe bastante diversa. Você consegue ver gente fazendo trabalhos aplicáveis aí à odontologia, à farmácia, à parte de alimentos também, envolvendo sabões, enfim. E o petróleo, né? É muita coisa envolvida nesse laboratório, um laboratório muito rico, é enorme lá, tem muitos equipamentos e, sem dúvida nenhuma, é um dos laboratórios que mais fabricam artigos, né? Denis é a prova pura disso aí. É verdade, Denis é uma máquina. Nós estamos caminhando aí futuramente, aí estamos, o Gregory pode até corrigir, mas a gente está aí com 32 anos aí na atividade, o LTT, e estamos aí chegando aos 40 anos, certo? Então, estão todos convidados aí para a futura confraternização de 2 anos aí. Esperemos aí que para cada um dia tenha 5 artigos, né, Gregory? Até lá. Mas é muito bom. Essa aí, a tecnologia também foi uma honra, né? Eu fui quase seu co-orientador aí quando você era IC, você é um excelente aluno, fez muita falta aí quando teve que partir, né, para seguir novos rumos, mas eu não tenho dúvida que você, assim como toda a galera da SPE aí, vai voar longe com atitudes como essa. Tenho certeza que só vão decolar daqui para frente. Se quiser voltar também, as portas estão abertas, né? Claro. Quem sabe eu não volte aí na pós-graduação. Tenho certeza ainda para fazer. O pessoal também que está assistindo, se alguém tiver alguma curiosidade, eu quero saber mais do LTT, eu quero trabalhar no LTT futuramente, eu me interessei por essa linha de pesquisa, me interessei por isso. Então, tem algumas perguntas aqui no chat para vocês. A primeira pergunta é do Eduardo Neiva, né? E pergunta: Gregory, você tem uma estimativa das incertezas das medidas efetuadas no laboratório? Nossa, Neiva, em relação a que medidas específicas? Eita, tá. Isso depende muito de trabalho para trabalho. Depende de área para área. Certezas que pergunta é desvio, porque muitas vezes, por exemplo, se o Eduardo aí, se ele estiver ainda online, ele pode até continuar a pergunta dele. Eu vou, Grego, se você me permitir, vou responder como eu entendi. Porque, assim... Opa, pode dizer. Não, porque eu lembrei agora, talvez, não sei se ele está falando da parte, né, de recuperação lá, que, né, na foto, por exemplo, tem lá o tubo, né, isso? Lá naquela foto do esquema, e que é feita, tipo, a medição visual. Então, é sujeita a erros, né? Não sei se é isso que ele está fazendo. Muitas vezes também, Gregory, que você mostrou. Oi? Existem trabalhos que a gente tem que ter uma acurácia mais forte, que realmente, por exemplo, quando a gente está trabalhando, supor, tratamento de efluentes, certo? Então, o tratamento de efluentes são retirar metais de um determinado efluente.
Então, tem que ter uma quantidade de metais máxima que aquele efluente tem que ter para ser descartado ou reutilizado. Eu não me lembro muito bem de cabeça, eu lembro que o TOG, o TOG, teor de óleo e graxa, é 20 ppm. Metais eu não lembro, o Gregory, se souber, ele pode acrescentar essa informação, que ele que trabalhou com metais mais fortemente. Por exemplo, então, ferro é 5 ppm. Lembrei agora do ferro. Isso. Pronto, obrigado. Então, nós podemos, por exemplo, a questão da duplicada, por exemplo, triplicada, fazer planejamento experimental, de modo que é uma coisa muito forte, eu acho que praticamente de 9 a cada 10 trabalhos do nosso laboratório, nós fazemos planejamento experimental, Sim. fazemos duplicata, fazemos triplicata. Planejamento de misturas. Planejamento de misturas, a gente utiliza condutivimetria, por exemplo, nesse caso, para ver a quantidade de metais, o ICP, né, com o nosso parceiro agora, assim, a gente também tem trabalhos que nos interessa com o objetivo principal apenas aquele objetivo no geral. Por exemplo, a parte de, vamos lá para colchão lavador. Na parte de colchão lavador, como é que é feito esse método aqui? Nessa região quadricular bem aqui, nós colocamos o colchão lavador, certo? E o que a gente faz? A gente mede quanto tempo demora para que o colchão, que no caso é a microemulsão ou o sistema coloidal no geral, sob agitação, ele demore para limpar essa região aqui. Então, esse tempo pode variar, por exemplo, de 10 minutos, pode 5 minutos, 8 minutos, 15 minutos, muitas vezes 3, 5 minutos, 4 minutos. Matematicamente é um erro muito grande. Vamos supor que o primeiro ensaio deu 8 minutos, o segundo ensaio deu 10 minutos. Poxa, é um erro de 2 minutos. Então, se a gente converter para segundo, ficou um erro muito grande. Mas cumpriu o seu objetivo principal, que foi o quê? Retirar o reboco. Então, assim, isso vai depender muito do tipo de trabalho que a gente está desempenhando. Se a gente não falando... Opa, pode dizer. O Eduardo complementou aqui, né? Dos termômetros, viscosímetros, etc. Depois obter a incerteza final dos parâmetros que você deseja avaliar. Sim. Então, exatamente. Então, isso vai depender muito do tipo de trabalho que a gente está desempenhando. Por exemplo, na limpeza do colchão lavador, removeu todo aquele reboco em um determinado tempo que a gente está colocando, vamos supor que a gente estava não pode demorar mais 15 minutos. Então, se foi 5, se foi 10, se foi 12, está abaixo de 15, beleza. Agora, se a gente está falando, por exemplo, de tratamento de efluentes para reuso humano ou reuso no ambiente, aí tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Tem que atingir aquele menor que 5 ppm, atingir aquele menor que 20 ppm no caso do TOG. Então, isso vai depender muito do objetivo do trabalho. A gente pode fazer tantas medidas de confirmação grosseiras quanto medidas de confirmação detalhada, claro, sempre embasado no que a literatura tem a nos fornecer. Então, toda vez uma coisa que a gente quer de praxe na LTT ninguém começa trabalho, ninguém confecciona projeto sem consultar literatura, porque é na literatura que estão os trabalhos aceitos, que está o que as demandas solicitadas e também para que nós possamos confeccionar os nossos trabalhos, certo? Aí só uma correçãozinha aí, aproveitando que eu estou nesse slide, o Gregory falou que esse trabalho aqui é meu, apesar de estar o meu nome, esse trabalho aqui é da nossa IC aí, Carolina Rayane, que foi quem desempenhou o trabalho. Certo? Aí meu nome está como principal, mas o trabalho é todo dela aí, que ela me presenteou aí com a autoria principal. Ok? Mais alguma dúvida? Gregory, quer complementar? Tem mais uma pergunta do Eduardo também, está complementando ainda, de pergunta, ou seja, vocês avaliam os certificados de calibração de instrumentos de medição, acho que é dos instrumentos de medição? Sim, claro. Por exemplo, tensão superficial. É necessário fazer uma calibração. Nós temos que fazer uma calibração. O equipamento de tensão superficial ele necessita de uma calibração para que nós possamos medir. Cada medida. Por exemplo, a gente faz a tensão superficial da água, que é a mais alta tensão no nosso sistema, e a tensão superficial do etanol, que já possui uma baixa tensão. Então, com isso, ele faz como se fosse uma curva de calibração dentro do seu sistema, né, Gregory? Que a gente faz a calibração alta, a calibração baixa, e depois a gente faz a medição do nosso sistema. Então, quanto a isso vale também para o nanotrack, né, para o diâmetro de partícula. Tem lá uma faixa aceitável de limpeza, de tudo, de calibração. A gente sempre realiza antes para poder fazer a medição.
refratômetro também, que nós temos que ver o índice de refração da água, está batendo? Beleza, a gente coloca a nossa amostra, não está batendo? Opa, vamos ver o manual, vamos ver o que está certo, o que está errado, condutivometria, pH, com as chamadas lá, soluções tampões. Então, não se preocupem quanto a isso, nenhum equipamento é utilizado, vamos pegar o equipamento, mede logo a amostra. Não, sempre é feito uma medição aí de referências. Certo, Eduardo? Eu acredito que a pergunta foi respondida, né? Já foi respondida com maestria por Denis e Gregory. Denis, muito obrigado pela apresentação de vocês. Muito obrigado, Gregory. O pessoal gostou bastante aqui nos comentários. SPE, UFC aqui comentando também. Parabéns pela apresentação. A Gêmeas do Petróleo sempre presente nas lives também. Só laboratório de alto nível. Valeu, Gêmeas. Também presente da UFAM também aqui, ó, parabéns pela apresentação. Obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado, gente. Só para fechar, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pertinência, como o tempo aqui é pequeno, temos que passar a palavra para o grande Julião aí, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pertinência, nós só relembrando aqui, só colocar aqui no último slide, caso alguém pense em anotar, as redes sociais do laboratório, pode entrar em contato, nosso e-mail aqui também, vai estar no YouTube, né, gravado, mas só para retornar aqui. Então, nosso e-mail também de contato. Então, pode entrar em contato, fiquem à vontade, que vocês vão ser respondidos o mais rápido possível. Pode falar com a gente também lá no LinkedIn, nos nossos perfis pessoais também, né, do Denis e meu. Claro. Também pessoalmente, perfil pessoal, que a gente vai direcionar tudo, certo? Fiquem à vontade, pessoal. E muito obrigado pela oportunidade aí. Obrigado. A gente que agradece, né, pessoal? Capítulo. Sempre contribuindo cada vez mais para a linha de pesquisa contribuindo cada vez mais para o petróleo, né? Aumentar a produção, principalmente de nossos poços aqui, já que são a maioria imaduro. Então, necessitamos ainda de muita pesquisa, né, para produzir cada vez mais.